Fala em pano para manga, Rosiane Carvalho, tem um outro assunto para a gente tratar agora, que é a CPI da Covid. Sim, aí vão perguntar, poxa, mas a CPI já acabou. Pois é, mas senadores que pertenciam àquele grupo majoritário lá, o G7, estão avaliando convocar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, caso ele não se manifeste em até 30 dias em relação ao relatório final da CPI da pandemia. Conta pra gente isso, Rose. Sim, e essa é uma fala que já vem, na verdade, fortalecendo o que o Renan Calheiros, antes da leitura final do relatório, o senador Renan Calheiros, que é o relator, ele já vinha anunciando também, eu vi em várias entrevistas ele dizendo, olha, nós vamos esperar um mês, ele deu um prazo para o Procurador-Geral da República se pronunciar a respeito desse relatório final, se apresentaria ou não uma denúncia, que depois disso eles tomariam outras medidas aí em relação a essa questão. E ontem teve uma reunião de uma frente parlamentar chamada Observatório da Pandemia, Rafael, foi formada pelos parlamentares que estavam ali do G7, e os titulares, né, e outros que não eram titulares, mas estavam fortalecendo aquele grupo maior, que era um grupo mais crítico a todas as questões envolvendo o governo federal. A citar o presidente da CPI, senador Omar Aziz, o vice-presidente Randolph, o Renan Calheiros também, o senador Humberto Costa, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Elisiane Gama, da Cidadania do Maranhão, Otto Alencar, do PSD da Bahia, e a Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Bom, esse grupo se reuniu e tomou essa decisão que você acaba de falar, de se preparar para convocar o Procurador-Geral da República, no sentido de que ele se manifeste em relação a que medidas tomará em relação a este relatório final. Eles não querem que isso fique morno ou que isso apague tudo que foi levantado e foi revelado pela CPI. Um outro dado que foi revelado também na mídia nacional ontem, a partir desta reunião, é que eles pretendem, no final de novembro, apresentar ou fortalecer, digamos assim, ser coautores, digamos assim, de um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. A esse propósito, eu falei agora pela manhã com o senador Omar Aziz. Ele disse que não é bem assim, que é possível que outras pessoas apresentem pedidos de impeachment com base no relatório, mas não exatamente os membros desta frente serão os autores de um pedido de impeachment. Esse é um esclarecimento que foi dado aí pelo senador Omar Aziz. A propósito do senador Omar Aziz, em relação ao procurador-geral, um destaque foi feito a ele pelo vice-presidente senador Randolph, né, que ficou aí muito próximo e um aliado do Omar Aziz durante todo esse percurso da CPI. Ele disse que o senador Omar foi muito firme na sua fala em relação a essas questões sobre o procurador-geral, que ele citou que o deputado Ricardo Barros tinha anunciado que em 30 dias a PGR arquivaria tudo, e que o senador Omar foi muito firme ao informar que gostaria que essa declaração não fosse uma premonição. Então, aí ainda repercutindo a condução do Omar Aziz na CPI da pandemia. Bom, um dado dos mais importantes que interessa, sobretudo para cá, para o Amazonas, é que esses membros estão organizando agendas em vários estados para entregar pessoalmente em mãos para o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, em todos os estados envolvidos na apuração da CPI, este relatório final, e colocar na mão deles também a responsabilidade de levar à frente a investigação e a apresentação de denúncias sobre irregularidades que tenham acontecido relacionadas àqueles estados. Então já está planejada, acho que para as próximas semanas eles anunciaram, depois dessa reunião, viagens a São Paulo e ao Rio de Janeiro, e também programada, eles ainda não definiram data, uma vinda a Manaus. Todos esses membros que eu citei agora no início do comentário devem vir a Manaus para entregar ao Procurador-Geral, né, da República aqui no Amazonas, o chefe do Ministério Público Federal e o chefe do Ministério, vamos dizer assim, simplificando, do Ministério Público do Estado do Amazonas, o relatório final da CPI da pandemia no Senado, para que estes tomem as providências devidas em relação ao que cabe a eles, né, porque geralmente os responsáveis nos estados, né, os gestores estaduais, a quem deve apresentar denúncias contra eles são os ministérios públicos que estão localizados nos estados, né, tanto do Ministério Público Estadual quanto o federal. Muito bem, seguiremos também de olho nessa situação aí. Rafael, essa vinda deles, só para dar a data, essa vinda deles pode acontecer de 16 a 18 de novembro, essa é a informação que circulou na mídia,
mas eu apurei aqui que também pode ser até dezembro, eles não fecharam data, essa vinda a Manaus. Vamos aguardar.